Eu vou trazer só uma informação adicional, porque após 12 dias longe dos holofotes, Donald Trump reapareceu em seu resort na Flórida. Inclusive, ele desafiou Biden para um novo debate, uma partida de golfe, prometendo doar $1 milhão para a caridade se Biden vencer. Trump criticou o atual presidente dos Estados Unidos, também Kamala Harris, chamando-os de inadequados para a presidência e acusando Harris de ser socialista e comunista. A campanha de Biden respondeu destacando que o presidente dos Estados Unidos, inclusive, trouxe muitas informações acerca desse cenário difícil. Agora, ele disse que ele não tem condição de liderar os Estados Unidos e também não tem. Daí Biden respondeu Donald Trump falando que ele não vai ficar respondendo isso que ele chamou de palhaçadas, principalmente falando daqueles vídeos que Donald Trump costuma postar nas redes sociais. Enquanto isso, Trump elogiou o momento de seu partido e provocou Biden com desafios, destacando a discordância dentro do Partido Democrata e se vangloriando de uma suposta unidade no Partido Republicano. Beraldo, as coisas vão muito bem, obrigado, para Donald Trump. Para vencer, é preciso fazer o quê? Quase nada, né? Eu acho maravilhoso, Caniato, essa história de que Biden respondeu dizendo que não ia responder. Então, realmente uma situação caricata que passa o presidente norte-americano. E a posição de Donald Trump é extremamente confortável. Na verdade, quanto menos ele falar, quanto até menos belicoso ele for, melhor para ele. Porque o adversário dele agora está na lona, não é? E não adianta ele querer ficar dobrando a aposta no radicalismo, porque ele sabe que precisa trazer o eleitor de centro-direita, que não é o fã número 1 dele, que não fica aplaudindo todas as coisas que ele fala, mas entende que Joe Biden simplesmente não pode mais continuar sendo presidente da República dos Estados Unidos. Então, a situação de Trump hoje ela é muito confortável e requer que ele faça muito pouco. Então, não pode pecar por excesso de iniciativa e precisa esperar para ver o que vai acontecer. A estratégia dele, a estratégia eleitoral dele, dependerá de uma mudança que parece cada vez mais provável no candidato e conforme o perfil do candidato que foi escolhido para substituir Joe Biden, se esse for o caso, ele vai ter que ajustar e ir para cima. Mas, de novo, não vejo ninguém hoje no Partido Democrata que represente um perigo efetivo para a vitória de Donald Trump. Ficou uma situação bastante cômoda para ele agora. Pois é, inclusive, né, Beraldo, você mesmo destacou que se Donald Trump quisesse, poderia ter sido muito mais agressivo, agudo, contundente no debate. Ele até que aliviou, de certa forma, para Joe Biden, entendendo que a situação nem necessitava um posicionamento um pouco mais duro naquele momento. Dávila de volta com o microfone, ok, bateria trocada, agora pode concluir o seu raciocínio. Dávila, por favor. Não, eu estava dizendo apenas isso, que acho muito difícil o Partido Democrata derrubar ou caçar o mandato ou a nomeação de Joe Biden para disputar a presidência da República. É um ato isolado que depende dele, do presidente da República, em abrir mão da sua candidatura para fazer com que o partido trabalhe. Então eu entendo que será um ato muito difícil para Joe Biden e particularmente complicado para o Partido Democrata. Pois é, mas ele tem condição cognitiva de tomar essa decisão? Poxa, essa é a grande pergunta. Né? Mas se ele insistir, eu estou dizendo assim, eu duvido que o Partido Democrata chega na convenção daqui a 40 dias e fala assim, o partido resolveu como instituição não dar mais a legenda a Joe Biden. Eu acho muito difícil. Pois é, mas Mota, na hipótese de que ele seja convencido, você não tem receio, ou pelo menos os republicanos não teriam receio de que, usando o argumento de que a nação, ou pelo menos parte da nação, está conclamando talvez um grande nome democrata para esse desafio, temos de vencer os republicanos, os radicais e aquela história. Então, ok, Michelle Obama
aceita o convite e fará parte dessa disputa contra Donald Trump. Quando eu mencionei Coelho da Cartola, seria um nome que não estava sendo aventado até aqui e apareceria como a salvação do partido. Eu não duvido que isso aconteça, Canhoto. É possível que o desespero bata nessas pessoas, elas percebam o cenário que está se desenhando e tirem um coelho da cartola, que pode ser muito bem Michelle Obama, né? Não seria a primeira vez que a mulher de um ex-presidente tenta se eleger nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza, os Estados Unidos não são a França. A França é aquele país de radicais. A França foi o país que criou a polarização, né? É da França que vem os termos esquerda e direita. A França está desde 1789 numa revolução. Eles, de vez em quando, fazem uma pausa. E aí a gente acha que a revolução acabou, daqui a pouco eles vêm e arrumam outra confusão. Os Estados Unidos, por outro lado, foram a nação que inventou a democracia moderna. A República Moderna nasceu na Revolução Americana. Muita gente não sabe. A Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, aconteceu antes da Revolução Francesa. A Declaração de Independência Americana foi muito antes da Revolução Francesa. E os Estados Unidos já diziam que todo mundo tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Olha que interessante. Não é que você tenha direito à felicidade, o Estado vai fazer você feliz. Não, você tem direito a buscar a sua felicidade. Os Estados Unidos é um país que tem mais armas do que cidadãos. Se você for olhar as armas do cidadão, tem mais arma do que tem gente nos Estados Unidos. São um país que começou com 13 colônias ali na costa leste e depois virou um país de dimensões continentais. Quando você se debruça para estudar a história dos Estados Unidos, você vê que é um país diferente de todos os outros. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, a menos de um acontecimento trágico, o que vai acontecer nas próximas eleições vai ser uma vitória republicana como há muito tempo não se vê e uma derrota tão grande do Partido Democrata que eles terão que se reinventar. Eles terão que repensar essa adesão deles a essa loucura dessa pauta woke, a essa pauta de imigração sem controle, da simpatia que eles têm por movimentos terroristas, né? Enfim, o Partido Democrata vai ter que tomar um outro rumo, ou então ele não vai ver a cor da Casa Branca de novo tão cedo.